O que gera resultado não é um cliente hiper, ultra, mega satisfeito, como se ele estivesse entrando numa loja de grife comprando uma bolsa de marca. E aí esse é o primeiro erro mais comum. Achar que se você teve um resultado expressivo em alguma coisa na tua vida, isso te capacita e te coloca tô pronto para ensinar outras pessoas. Pra mim, esse papo de tô fazendo algo de quem jamais, nunca ninguém fez, é a maior conversa escrota que eu já ouvi na face da terra, de querer pagar de sou alguma coisa e não sou. Se a melhor coisa que tem na sua mentoria é você, então tua mentoria não presta. A intenção não é gerar tranquilidade no seu cliente. Se você quer que ele vire um empresário, cara, ele vai ter que ralar mesmo. Tem um monte de gente desistindo porque passou por estruturas completamente erradas que fizeram as pessoas confiarem ainda menos nelas mesmas. Na minha cabeça, só é mentor de verdade se tá preparado para ver o mentorado ir mais longe do que o mentor. Tentação nesse podcast, tá? Uma mentoria, um programa de aceleração, alguma coisa que não tem algum processo de alavancagem para você implementar mais rápido com inteligência artificial, desculpa, você está sendo enganado. Especialista em neurociência do aprendizado e construção de métodos, ela ajudou a aprovar mais de 24 mil alunos nas principais universidades do Brasil e do mundo, com a metodologia própria, cientificamente validada e baseada em neurociência, alta eficácia e bem-estar. Com mestrado em ensino e passagem por mais de 11 instituições de educação, ela percebeu que também tinha uma missão no mercado digital, onde hoje estrutura entregas e infoprodutos para os maiores nomes do país, transformando o conhecimento bruto em programas escaláveis, didáticos e lucrativos. Historiadora por formação, nerd por natureza, esposa e mãe da Malu, a convidada de hoje é a Fernanda Leal. Seja bem-vindo ao Outsidercast, o podcast onde os maiores players do marketing digital, de construção de negócio, de alavancagem de negócio, mostram as suas cartas, ou seja, o que eles estão implementando para vender mais e escalar mais. E no episódio de hoje, a gente fala sobre um tema que talvez seja um pouco polêmico, que é como que a gente escala mais entregando menos? Será que é possível vender mais e entregar menos? É o que a gente vai descobrir no episódio de hoje. No episódio de hoje eu trouxe uma pessoa que é uma amiga, ela está dentro do meu mastermind, ela é uma mentora, eu ajudo ela me ajuda, ela é especialista em construção de metodologia, que é a Fernanda Leal. Fernanda, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui comigo. Obrigada, finalmente deu certo, tô muito feliz de estar aqui hoje, tava ansiosa, que bom que chegou o dia. Então vamos lá. Primeiro, antes de ir para a primeira pergunta, eu já vou puxar a carta, porque é uma coisa que eu sempre esqueço. Às vezes eu vou conversando com as pessoas e o papo vai fluindo e eu esqueço. Empolga. Que são as cartas. O que é a carta, né? É uma pergunta secreta que eu vou fazer no final. Tá. E aí é uma pergunta um pouco, às vezes, polêmica. Então, como que vai funcionar? Vou colocar aqui as cartas. Você vai puxar uma dessas cartas e vai me entregar sem ver qual é a pergunta. Ok? Então, puxa uma. Puxa uma e me entrega. Aqui. Ok, então vai deixar aqui. Vou ver qual que é o tema. Qual que é a pergunta? Eu acho que eu sei qual é a resposta. Eu acho que eu sei qual é a resposta dessa, que a gente já conversou muito. Mas vou deixar aqui. Então vamos lá. Então no final você vai saber que pergunta é essa. E vamos aqui para a primeira pergunta, que é o seguinte. A gente vai falar sobre como escalar mais entregando menos, que pode ser um pouco contraintuitivo, né? Mas para você, o que significa de fato entregar menos e vender mais? Boa. O que a gente está chamando de entregar menos? O que eu estou falando de entregar menos? A gente teve um boom do mercado high ticket, né? Descobriram que era mais interessante, a margem aumentava quando você vende produto muito mais caro. Legal. Só que para entregar, né, para cobrar mais, de alguma forma você vai ter que você vai cobrar mais, você vai ter que entregar mais. Mas esse entregar mais ficou confuso para um mercado de profissionais que não são mentores por essência, não tem experiência com ser mentor, com ser professor. Então, o que encosta no mercado de luxo, no mercado premium, e que acha que gerar mais resultado é sinônimo de tratar o cliente de uma forma chique. Então, servir ser babá do cliente, do mentorado. Essa lógica do entregar menos é entender que se a gente está falando de uma mentoria, de um ambiente para crescer um empresário, para crescer um negócio, só servir esse mentorado como se colocasse ele num spa e ele tivesse o melhor tipo de atendimento, isso não é sinônimo de gerar resultado. Então eu estou chamando de entregar mais, ou sei lá, até entregar em excesso, esse tipo de entrega, que deixa o cliente super satisfeito, feliz da vida, só que não gera resultado nenhum. Então, em certa medida,
entregar menos da hora do especialista, quando tem método, entregar menos dessa lógica de experiência premium e focar muito mais em gerar resultado. E o que gera resultado não é um cliente hiper, ultra, mega satisfeito, como se ele estivesse entrando numa loja de grife comprando uma bolsa de marca. É propiciar para ele que ele consiga desenvolver as habilidades e competências necessárias. Vou fazer um paralelo com você entregar demais para uma criança. Uma criança que está aprendendo, por exemplo, a andar e ela quer chegar num outro lugar, você pegar a criança no colo e levar ela para outro lugar é entregar demais. Não ajuda a criança, atrapalha. Na mesma medida, existe uma linha tênue quando se é mentor de verdade. Mas eu entendo que à medida que o mercado cresce e agora que amadurece, a gente tem um monte de mentor que se intitula mentor que não faz a menor ideia do que seria um processo de mentoring, qual de fato é o papel do mentor no processo de transformação do outro. Então, no afã de gerar mais resultado, tem gente entregando demais e, por consequência, gerando resultado de menos. Tu falou sobre qual que é o papel do mentor e eu anotei um ponto aqui que é desenvolver habilidades. Então, na tua visão, né, vamos imaginar que quem está assistindo o podcast ou já tem algum tipo de mentoria, ou a pessoa, sei lá, é um advogado, médico, e está vendo como criar uma mentoria como uma segunda fonte de negócio para alavancar o negócio dela, e ela está pensando em colocar o pé ali. Né? Qual que é o papel de um mentor de verdade? Boa. O mentor de verdade, primeiro de tudo, e esse é o ponto 0, assim, não vou nem chamar de ponto 1, ele tem que ter muita experiência na jornada, mas ele não pode ter só a experiência dele. E aí esse é o primeiro erro mais comum. Achar que se você teve um resultado expressivo em alguma coisa na tua vida, isso te capacita e te coloca esse, né, tô pronto para ensinar outras pessoas, porque experiência pessoal não é método e a experiência única da vida de uma pessoa é suficiente para ela mentorar pessoas muito parecidas com ela. E quando a gente vai virar mentor, quando a gente vai vender alguma coisa, seja pela internet ou não, as pessoas nos admiram justamente porque nós temos habilidades e competências diferentes das delas. E aí isso implica necessariamente em a jornada do mentor vai ser diferente da jornada dos mentorados. O mentorado vai precisar partir de um lugar diferente, mesmo que seja para chegar no mesmo lugar. Então, para ser mentor, é preciso ter experiência própria, pessoal, mas é preciso testar esse formato de entrega, de orientação em outras pessoas, principalmente antes de encabeçar a ideia de vender uma mentoria em grupo, por exemplo, onde de uma vez só você tem ali 10, 20, 30, 50 histórias completamente diferentes das suas, contextos diferentes dos seus, e o mentor precisa saber aonde vai dar errado. Eu considero que isso é um mentor de verdade. Ele tem a experiência pessoal, ele tem de um contexto, ele minimamente fez um estudo de repertório, porque os materiais hoje estão disponíveis, não é desculpa para falar que você vai ensinar alguém se você nem leu o que já foi escrito sobre isso. Na minha cabeça não faz o menor sentido, ainda mais para cobrar um high ticket. E o mentor de verdade, ele conhece os buracos do caminho. Ele não conhece os buracos só do caminho dele, ele conhece buracos de histórias muito diferentes das dele. E assim ele consegue antever problemas e criar soluções, inclusive soluções essa que ele não precisou usar. Soluções que ele criou para outros mentorados. É claro que o mentor iniciante, ele não vai saber tudo isso desde o começo. Mas para mim a grande questão é, ele precisa ter esse objetivo. Mentorar outras pessoas no início, entendendo que ele é um mentor iniciante e com essa intenção muito clara na cabeça. Eu quero mapear o máximo de buracos no caminho à medida em que eu consiga criar novas estratégias, e quanto mais alunos eu recebo, mais inteligência eu tenho para fazer isso. O lance é que isso não é natural, né? É a mesma lógica de, quem dirige melhor? Um taxista que dirige há 30 anos ou alguém que dirige há 2 anos e faz direção defensiva? Depende, dá pra dirigir há 30 anos e dirigir fazendo as mesmas merdas, e dá pra dirigir há 2 anos com uma intenção absurda de melhorar. Eu sinto que esse mentor de verdade tem isso na cabeça, sabe? Tudo é dado pra otimizar. Então, tudo é uma informação que faz esse mentor melhorar a sua capacidade de mentorar outras pessoas, e aí sim ele vira uma referência, não só na própria história, mas uma referência para orientar cada um dos seus mentorados. Essa era a segunda pergunta que eu ia te fazer. Você já respondeu, mas a segunda pergunta é essa. Saber fazer é o suficiente? Ter feito para si é ter um método? Essa é a pergunta. Que eu já sei a resposta, provavelmente é não. Né? Então, saber fazer não é o suficiente, mas beleza, eu sei o que fazer, isso não é suficiente, mas a pergunta que provavelmente você vai dizer não,
Mas a pergunta, a resposta... contra já. A pergunta é, se eu sei o que fazer e isso não é o suficiente, o que mais que eu tenho que saber? Boa. Tá? Boa. Então, provavelmente você vai dizer não, né? Você vai me dizer a resposta, é não. Eu tô famosa já pelo meu não, né, amigo? Mas não. Saber fazer não é suficiente. Saber fazer não é nem sinal de que você tem consciência sobre o que você fez que gerou resultado. Então, ter feito não é suficiente. Saber fazer não é suficiente. É preciso um esforço cognitivo. E aí essa que é a treta, né? Porque pensar dá trabalho, pensar dói, pensar faz a gente encostar na própria ignorância. Então tem muita gente que quando começa a raciocinar sobre a própria jornada, pensar sobre a jornada dos alunos, se sente incompetente. Dói mesmo. A gente que trabalha no digital, a real é essa. A gente não tá o tempo inteiro encostando na própria ignorância. A gente não passa uma semana sem se sentir um completo idiota ou um burro ou incompetente. Quando você está num ambiente de trabalho em que você repete a mesma função over and over again, você não sente isso. Tem outros problemas, mas esse não. O processo de empreender, de liderar um negócio, de aceitar novos desafios, de ser mentor, obriga a pessoa a encostar na própria ignorância o tempo inteiro. Há quem ache isso insuportável, e aí essa pessoa nem vai conseguir estar nesse lugar. E há quem veja isso como um grandíssimo privilégio de crescer o tempo inteiro, mas é um crescimento que dói. Que dói. Então, saber a própria história ou ter feito não é suficiente para mentorar outras pessoas. O primeiro ponto é analisar a própria jornada, é pensar. É raciocinar sobre aquilo que você fez. O segundo é começar a fazer mentorias individuais. E aí é uma treta muito grande. Eu desenhei programas de mentoria para alguns dos maiores players do mercado. E sempre entra esse embate, assim, quando eu digo, esse aluno pode ser o cara no offline. Não interessa. Se ele vai mentorar pela primeira vez, ele não vai abrir uma mentoria em grupo. Ele vai precisar fazer mentoria individual. E aí, cara, aí é fight, é puxar faca. Porque normalmente o player grande vai para mim e fala, não, Fernanda, eu não vou pegar um cara que me pagou 50 mil numa mentoria, ele tá achando que vai entrar pro mercado digital e vai escalar em 2 segundos. Eu não vou falar para ele vender a hora, porque para ele não compensa. Aí o ponto não é sobre vender a hora e compensar. É porque ele é iniciante em ser mentor. Ah, mas o cara é advogado há 30 anos. Não interessa. Ele tem um tipo de habilidade, essa é nova. Então, é preciso no início desenvolver habilidades novas e, assim, dar uma silenciada, mandar o ego calar a boca, sabe? E entender que, no mínimo, você vai precisar orientar ali umas 3 pessoas, fazer que seja um pro bono, se cobrar não vai fazer sentido, e entender a resposta. Ah, eu ensinei isso, qual retorno teve? É preciso fazer esse trabalho de orientação individual, receber o feedback, anotar. Eu relaciono o trabalho de um mentor competente, interessado, é muito próximo do trabalho de um cientista que analisa os dados. Então, mentora, como é que é o contexto desse meu mentorado, aí devolve uma resposta, aí eu passo outra estratégia, como é que responde. Agora eu peguei essa mesma estratégia e ensinei para um outro mentorado que tinha outro tipo de problema. Será que essa estratégia funciona para o outro? Será que sim? Será que não? É preciso fazer esse tipo de exercício que demanda tempo, que dá trabalho. E na minha cabeça, assim, qual que é o problema de ter trabalho? Qual que é o problema de ser difícil? Na minha cabeça, o mais maluco é achar que dá para vender mentoria de 15, 20, 30, 40, 50, 100 mil, 200 mil, como já desenhei algumas ofertas por aí, e achar que dá para fazer isso sem pensar. Sem organizar os próprios pensamentos e sem testar. Então, na minha cabeça, começa por aí. Consciência do próprio processo que fez a pessoa chegar lá e testes, mas testes controlados. A gente não faz um teste com 200 pessoas. Porque quando você já tem audiência, se você faz uma oferta, você tranquilamente vende um monte de mentoria de uma vez. Mas não é um ambiente controlado. Como é que você testa com 200 pessoas? Não é justo, não é honesto com essas pessoas, não é ético. Aí, claro, quem vai fazer isso sem justiça, honestidade e ética, aí é um papo que não senta nem na minha mesa, então... E aí, normalmente eu tenho que escutar isso, né? Aí, Fernanda, mas você tem que respeitar, porque fulano fez 100 milhões. Aí a minha resposta, e olha que eu frequento aí os melhores masterminds desse mercado. Eu digo, daqui a pouco tu vai dizer pra mim que eu tenho que respeitar, sei lá, não vou nem falar nome, porque hoje em dia é perigoso, né? Mas o diretor do crime, sabe? Da facção. Não é porque a pessoa fez 100 milhões que eu, Fernanda, no contexto que eu entendo de mercado de educação digital, tem que aplaudir. Não, mas tem seu mérito. Tem mérito para alguém. Na minha cabeça, da forma que eu acredito, os meus valores, a forma que eu fui educada, a forma que eu enxergo o mundo e o nível de
liberdade que a gente tem de falar sim, de falar não pra coisa errada, na minha cabeça, não tem mérito. Não interessa. Pode ter faturado 300 milhões que seja. Se faturou conscientemente, manipulando, enganando, vendendo mentira, há quem vai aplaudir. Eu, no auge da minha pessoa sem expressão, só vou fazer cara feia. É muito interessante isso que tu falou sobre iniciante em ser mentor. Cara, que eu fico pé da vida. É a pessoa que... A gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Ela é iniciante em ser mentor, ela não tem nenhum tipo de, sei lá, de formação e diz que é dono de uma escola de negócio. Eu não sou mentor. Comecei agora como mentor, não tenho nenhum tipo de formação e sou dono de uma escola de negócio. E aí o que eu fico mais pé da vida é... Porque uma das minhas filosofias de estratégia, quando eu passo para os mentorados, eu apliquei algum tipo de estratégia, mas eu não sei o quanto aquilo é replicável. Então, beleza, eu apliquei o tipo de estratégia, eu não sei o quanto isso é replicável. Então, e os meus mentorados, eles acabam me perguntando assim, me ensina isso. Ou como que tu fez isso? Tô vendo que tu está fazendo tal ação. A primeira resposta que eu dou é, calma, eu não sei nem se isso funcionou para mim. Então, deixa eu avaliar como que foi o resultado disso, para depois eu entender isso, masterizar isso. E depois eu te ensinar e ver se realmente isso é replicável para mais pessoas, né? Isso aconteceu muito quando a gente fazia, por exemplo, eventos presenciais. Tem, sei lá, uns 2, 3 anos que a gente faz evento presencial. E muitos, né? E eu nunca falei sobre como criar um evento presencial. Porque eu sempre tive esse cuidado de, deixa eu ver como vai ser o resultado disso, deixa eu masterizar isso, para eu chegar e te ensinar isso, eu tenho que ter certeza que isso está validado para, não só para mim, mas para muitas pessoas. E o que eu vejo é muita gente que está iniciando como ser mentor, e aí, não, agora eu estou sendo dono de uma escola de negócios, e o que eu estou criando agora, nunca jamais ninguém fez, a pessoa aplicou uma única vez, replica esse processo para o máximo de pessoas, e não tem nenhum tipo de base de que aquilo dali que deu certo para ela, vai dar certo para outras pessoas, né? E tem muito a ver com o que tu falou sobre ser iniciante em ser mentor. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas que estão dentro dos meus programas é o seguinte, o que eu estou te falando aqui agora, que você tem que aplicar, é com base não só no que eu fiz, mas em algo que eu passei para outras pessoas que funcionou e o que eu vejo controlado. E o que eu vejo no mercado que está funcionando é um modelo. Agora, se você está querendo aplicar o funil da Xuxa, né, que só funciona para a Xuxa, cara, não vai funcionar para você. Você não é a Xuxa. É tipo falta de consciência de classe, né? Eu amo quando eu vou assistir palestra num evento e aí a pessoa sobe no palco super orgulhosa de uma estratégia genial que foi inventada, que normalmente é uma coisa extremamente simples, sei lá, uma lista de espera versus um script de abordagem. Só que a pessoa não entende que o resultado dela, se ela for fazer uma engenharia reversa, porque não pensa. Se pensasse 2 minutinhos, falava bobagem. Se for fazer uma engenharia reversa, tira o lifestyle. Tira o corpo sarado, tira o cabelo impecável, tira a história de novela mexicana de quem casou e separou e foi traído. Tira todo o contexto em volta. A estratégia não é nada. Então, boa parte dessas estratégias que a gente vê em empreendedores de palco, né, que foi o nome que ficou conhecido aí, que o Ícaro falou e que até parou até no Enem, vem desse lugar. Você não tem uma estratégia replicável que dá para ser ensinada, porque tem tantos fatores novelísticos, que são as historinhas em volta, e assim, isso tira o mérito do resultado da pessoa? Não, porque a gente não está falando de um comportamento antiético, que nem a gente está falando agora há pouco. Porém, é replicável? É método? Jamais. Falta uma sensibilidade, acho que até da pessoa entender onde é que ela tá na fila do pão, assim. Talvez, e aí vai soar meio elitista a minha fala, mas assim, meio que foda-se. Talvez por eu ter feito faculdade, mestrado e pós-graduação, e por eu ter estudado muito e ter essa preocupação de se eu abrir a boca pra falar é porque eu sei. Se eu fiquei calada, é porque eu não faço ideia. Você tem isso numa perspectiva de execução, né? Primeiro fazer, depois falar. Então acaba que tem gente que surfa um hype de algo que você já faz há 2 anos. Que você já masterizou e aí... Porque você não vai abrir a boca sem ter feito e validado. Eu não vou abrir... Eu sou mais teórica em alguns aspectos, então eu não vou abrir a boca sem ter estudado muito e ter muita certeza do que eu falo. E óbvio, como a gente vive numa lógica de aparências e quem aparece mais, e a gente tá jogando o mesmo jogo, não tem como ser diferente, o tabuleiro é um só, por mais que cada um aceite um tipo de regra ou não do jogo, tem gente que vai fazer isso, né? Que vai falar antes de saber e antes de ter
e antes de ter testado. Eu fico com uma impressão, até olhando o que eu tenho visto como quase uma nova economia desse mercado, que é primeiro audiência, depois produto, né? Eu sei que funciona, atendo clientes que fazem isso. Na minha cabeça não faria muito sentido, porque na minha cabeça, primeiro meu conhecimento, depois produto, depois audiência em cima disso, mas eu respeito a lógica inversa. Eu penso que isso é sustentável, esse castelinho é sustentado, desde que você seja rei numa terra de cego, sabe? Se tu tá vendendo para cego, tu tem só um olho, tá safe. Agora, dependendo do público que você vai conversar, um papo desse de estou fazendo algo que nunca ninguém fez. Uma pessoa que tenha lido um livro de empreendedorismo, sabe assim? Um livro de marketing. Aí a gente vira, enquanto mercado, a gente vira motivo de chacota e não sabe por quê. Porque a pessoa não se deu o trabalho de ler um livro. Porque alguém para dizer que tá fazendo algo completamente novo, na minha cabeça, humilde, ou às vezes nem tanto, de pesquisadora, de professora, pra tu abrir a boca pra falar que tu tá fazendo uma coisa que ninguém fez, o mínimo, tu tem que ter lido tudo que tem de repertório sobre aquele assunto. Se você não leu, você nem sabe quem foi que fez antes de você. Aí eu fico com vergonha alheia. Mas tá fazendo dinheiro, né? Pra mim, isso aí pra mim, esse papo de tô fazendo algo de quem jamais, nunca ninguém fez, é a maior conversa escrota que eu já ouvi na face da terra, de querer pagar de sou alguma coisa e não sou. Porque, se eu não me engano, tem isso no Hobby como artista. Eu tenho algum livro que fala que a originalidade é um plágio não reconhecido. Não reconhecido, tipo, perfeito. Cara, é bem a originalidade, ele, do o que Austin é? Kleon, ele mesmo. Ninguém é uma originalidade, ok. Eu peguei algo de ABC, misturei, ninguém reconheceu e ficou como original. Mas, na verdade, isso veio de quê? Veio de uma referência externa, de alguma coisa que eu aprendi, de algum local e etc. E soou como original. E aí, você vai dizer que não, estou fazendo algo que nunca ninguém jamais fez. Alecrim dourado do campo. Não, e assim, na minha cabeça, é tão mais bonito quando você apresenta as tuas referências, porque você, inclusive, estimula que outras pessoas leiam. Eu entendo de alguns lugares onde vem isso, porque quando você vende um lifestyle de menos esforço, para facilitar a entrada, essa lógica faz sentido, né? Você tem players que fazem isso. Eles estudam muito, são obcecados, obsessivos. Esse é um mercado de atualizar muito. Então, uma pessoa que não lê vai ter dificuldade, não se atualiza. Mas eles leem muito, estudam muito, mas eles não mostram que leem, que estudam, para não ficar parecendo que para chegar onde eles chegaram tinha que ter estudado. E aí eles criam também uma narrativa de originalidade, como se fosse, sei lá, um negócio que baixou e aí a pessoa teve uma ideia genial. É problemático, eu entendo a lógica, porque se você não mostra que você estuda e não mostra que você trabalha, por mais que você ensine o caminho das pedras, um caminho das pedras falso, mas você ensina, você garante que está acima do resto. Então, você garante que os seus alunos e mentorados fiquem muito abaixo de você. A gente tem vários cases no mercado brasileiro que são assim. O brasileiro, por essência, já não lê. Nós somos um povo que lê muito pouco ou quase nada. E aí eu sei, enquanto historiadora, não precisa fazer cara feia para mim aí, que boa parte da população brasileira não lê porque não tem oportunidade. Mas, vamos combinar que todo brasileiro que tem a oportunidade e o privilégio de comprar um livro para ler, lê? Não. Então, estatisticamente falando, nós somos um povo que lê muito pouco. Então, tem muita gente se aproveitando desse buraco, né? Aproveitando-se de um público que tem grana para pagar, mas não tem repertório de leitura. Cria-se uma originalidade e cria-se também uma narrativa onde não está se vendendo o produto e nem o método, até porque método não existe nesse contexto. Vende-se o sonho, e o brasileiro é um povo que sonha muito. Eu tenho alunos de vários países diferentes, você também tem, e no último ano a gente vendeu muito para europeus, muito para portugueses, angolanos, assim, numa proporção muito maior, sem ter colocado $1 ou €1, dinheiro nenhum lá. E o que eu mais ouço deles é, você não promete que vai ficar milionária rápida, Fernanda. Que eu fui perguntar, né? Eu falei, que essa pessoa aqui da terra do Piqui tá arrumando aluno de tudo quanto é lugar do mundo? E é isso. Por quê? Porque é uma conversa de trabalho, de esforço, de gerar transformação. Então, tem público. Mas definitivamente, como é que é a expressão? Não é o afegão médio, não é a média brasileira, não. Sim. A gente está falando sobre, né, o tema principal sobre como entregar menos e acabar vendendo mais. E é um pouco contraintuitivo, né? Porque quando a gente pensa em entregar menos e vender mais, parece que tipo, parece que entregar menos é transformar menos. Aham. Né? Então é quase que um sinônimo. Se eu vou entregar menos, eu vou transformar menos. E às vezes entregar mais, ou entregar mais apoio, mais suporte, seja o que
seja, é meio que meio que um paliativo, vamos dizer assim, para uma estrutura que às vezes você não tem, né? Então, eu não tenho um método, não tenho uma ferramenta para fazer as pessoas chegarem no resultado, então vou ter que entregar mais, que é estar mais perto da pessoa e etc, e ser muito amiga dela e por conta disso eu vou ter que entregar mais do meu tempo para fazer a pessoa ter mais resultado, né? Então, pensando eu vou entregar menos do meu tempo, né? Não vou entregar menos resultado, mas vou entregar menos do meu tempo, mas vou acabar gerando mais resultado para a pessoa. Se a gente fosse pensar, sei lá, em 3 passos assim, o que eu tenho que fazer para entregar menos do meu tempo, mas ainda assim gerar mais resultado na vida da pessoa que está tendo acesso àquele meu conhecimento, àquele meu produto, àquele meu serviço? O que eu tenho que ter? Boa. A primeira coisa é um exercício de ego. Aí dá para trabalhar com oração, aconselhamento espiritual ou terapia. Cada um dá para escolher o que quiser. Por quê? Parte dessa necessidade de, para gerar mais resultado, eu tenho que entregar mais. Que é da mesma lógica de, para fazer mais dinheiro, eu tenho que necessariamente trabalhar em maior volume, vem de um mesmo lugar. É uma lógica egóica de que sou eu que faço. Se o meu aluno, meu mentorado tem resultado, é porque eu estive lá. E eu também já estive nesse lugar. Quando eu comecei, há 9 anos atrás, com o Método Leal, eu atendi individual, presencial, e eu tinha muito receio de ir para o online, que é um receio bem comum para profissionais das mais diversas áreas. De achar que, se eu não estiver junto com a pessoa, ela não vai ter resultado. Aí o ponto é, a minha frase costuma ser, se a melhor coisa que tem na sua mentoria é você, então tua mentoria não presta. Você é ótimo, excelente, maravilhoso, mas a mentoria não presta. A lógica de entregar menos é essa. Então, como é que a gente entrega menos? Desvinculando as duas coisas. É uma questão de crença, de racionalizar e de crença. Então, não é a sua entrega que gera o resultado. É o que tem disponível para a pessoa e a forma que isso foi pensado que gera resultado. Na real, o mentor que vai entregar menos hora, ele vai entregar mais tempo na construção do programa. Então, o tempo e o esforço você faz uma vez só. Só que faz e demora. O negócio é que como as pessoas estão vendendo de fique milionário rápido, já vi uns cursos assim, cria o seu método, que aí a galera quer falar até de método, ficou puta. Cria o seu método e a sua mentoria em 4 horas. Como é que você respeita uma coisa dessa? Cria em 2 horas, cria em 4 horas e venda. Encurtar o tempo do planejamento de uma mentoria que é o grande problema. Por quê? Faz nas coxas, né? Faz rápido, faz um desenho meia boca, e aí depois é que vem o BO. Porque você entregar um curso gravado é uma conversa. Ticket baixo, o negócio tá pronto. Agora, quando você entrega a infeliz promessa de estarei com você, vou te acompanhar. Se a promessa for ao vivo, for no palco, aí fudeu. Porque o especialista fala, vou pegar na tua mão, vou na tua casa e faço uma massagem no pé. Aí lascou, porque você criou na pessoa o nível de expectativa de que todo e qualquer BO que acontecer, essa pessoa vai estar aqui do meu lado. E isso é humanamente impossível. Só quem faz isso é Papai Noel, gente. Ninguém dá conta, não. Já tá tudo quanto é lugar, com todas as pessoas e acompanhando. Então, o primeiro é essa lógica de desvincular. É a minha entrega que gera resultado. O segundo passo é aceitar que dá trabalho construir um programa de mentoria. Um programa de mentoria não é óbvio. Depende. Qual é o conhecimento? Qual é o nicho? Qual é a promessa? Qual é o contexto do especialista? Qual é a agenda dele? Eu, por exemplo, não entrego uma mentoria à noite. Por quê? Porque eu tenho uma filha pequena e eu não quero. Então, tudo isso envolve qual que é a transformação que vai gerar, qual é o estilo da persona, qual que é o estilo de aprendizagem da persona, qual que é o time disponível. O time é júnior? O time é sênior? Vai ter IA, porque hoje em dia não faz muito sentido mais você fazer um produto digital e não incluir alguma coisa de automação, de inteligência artificial no processo. Então, são muitas variáveis para dizer que dá para peidar um produto, sabe? Peidar um produto de 30 mil. Se isso não existe para fazer um livro, não existe para fazer um copo, como que a gente vai só dar um suspiro e sair um produto de 20, 30 mil? Então, o primeiro é essa lógica de desvincular a entrega de resultado. O segundo é aceitar que dá trabalho montar essa estrutura, porque são micro decisões importantíssimas a serem tomadas e não dá para pegar um escopo pronto. Eu presto consultoria, tenho clientes de mentoria, eu não tenho a conta disso de cabeça, mas assim, eu não fiz menos de 220 produtos, foi a última conta que eu fiz. Então, eu fiz muitos produtos digitais. De produto de entrada até desenhos de mastermind, mentorias escaladas. Então, foram muitos produtos. O desenho do produto é uma engenharia. É como projetar uma casa. Você tem que pensar na fundação. É cheio de detalhe. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é entender que
não é sobre servir esse cliente como se ele fosse um cliente de uma loja de luxo. Ele não está no spa. A intenção não é gerar tranquilidade no seu cliente. Se você quer que ele vire um empresário, cara, ele vai ter que ralar mesmo. Sabe esse negócio de uma sacada paga? Não precisa assistir aula, não precisa sentar a bunda na cadeira, não precisa de nada. Vem aqui, eu vou soltar um monte de frase solta, um dos meus insights, porque eu já cheguei lá, vai valer a pena, tu vai pegar esse insight e vai aplicar. Se a gente parar pra pensar 2 minutos, a gente percebe que não faz o menor sentido. Se a pessoa quer ser empresária e ela não tem experiência de nada, tanto no empreendedorismo, ou se ela é empresária, mas não tem experiência com o digital, tem um tantão de coisa para aprender. Vai ter que aprender de marketing, de comunicação, de posicionamento, de como é que a mente humana funciona, de gatilho. E vamos combinar que a gente não aprende tudo isso com a sacada? É ingênuo demais achar que aprende com uma sacada. E, a meu ver, também é uma filha da putagem sem tamanho ensinar seus alunos e mentorados de que basta uma sacada para você virar uma chave no sentido de todo o seu negócio foi transformado com uma frase que eu falei. Mesmo profissionais que estejam num nível de desempenho muito mais alto, por mais que uma sacada seja, assim, muito valiosa, não senta a bunda na cadeira e aplica pra ver, não. De ideia boa, o mundo tá cheio. Agora, se você vai ter resultado ou não, depende do nível de aplicação. Gerar desejo por isso, pra mim, é parte do problema, sabe? Sim, porque de fato uma sacada pode trazer muitos insights do que você pode... na forma de ver o mundo, né? Então, putz, eu vi o mundo de forma A e agora eu tô vendo o mundo de forma B. Mas na hora de implementar... É que não é a sacada, né? Por exemplo, você, e eu te conheço bem, você é uma das pessoas mais executoras que eu já vi na minha vida. A gente tem uma conversa aqui, dá 5 minutos. Se eu for ao banheiro, quando eu voltar, tu já fez. É insano. Então, a sacada é extremamente valiosa. Mas a sacada disponível para alguém extremamente executora vai dar um resultado enorme. Uma sacada para uma pessoa extremamente ingênua e não executora, a pessoa pega a sacada e ela acha que a sacada vai mudar a vida dela. E vamos combinar que não é a sacada? A sacada é a porta de entrada da mudança, mas não é ela que gera a mudança. Ela é imprescindível, valiosíssima, mas não executa não para ver. Porque vão ter dúvidas ali na hora da execução, né? Então, ó, quando você está no nível de maturidade que você já entende, como que eu aplico aquilo dali? Tá, entendi esse insight, eu posso aplicar A, B ou C. Mas vamos lá, pro afegão médio, pro brasileiro médio, que é para quem você vende, cara, uma sacada não vai mudar a vida de absolutamente ninguém. Porque, beleza, eu mudei a minha forma de ver o mundo e entendi que agora a forma de ver é essa. Mas na segunda-feira, quando a pessoa, sei lá, às vezes vai para um evento que volta com a dopamina no talo, tá, mas como que eu faço A, como que eu faço B, como que eu faço C? E se C for igual a D, ela começa a vir várias dúvidas que se você não tiver um passo a passo de como tem que se fazer, ou um playbook, ou algo ali estruturado de como ela fazer, cara, ela vai se perder. Via de regra, eu divido as pessoas que defendem que basta a sacada, né, que defendem que basta esse insight, em 2 grupos. Na minha cabeça, para não ficar julgando tanto, né, que ou é ignorante ou é mal intencionado. Então, assim, na minha cabeça, e essa é a divisão que eu faço do mundo de quem faz isso. Ou a pessoa sabe que está ensinando errado e faz de propósito, é mal intencionado. Ou é ignorante. Por quê? Porque o mercado está cheio de gente autodidata que chegou lá sem ter esses passo a passos. Só que a pessoa não entende o básico de comportamento humano. Ela não entende o básico de neurodiversidade. Então, qual que é a tendência? Sabe quando você é criança e você vai na casa de uma outra pessoa, de uma família, e você estranha, porque na tua cabeça de criança, você achava que todo mundo era igual? Sabe aquele susto? Eu lembro disso, a primeira vez que eu fui na casa de uma amiguinha, que era filha de uma diretora da escola, e a gente foi dormir, e deu 8 horas, a mãe não mandou ir pra cama. E eu fiquei assim, ó, em choque. Aí eu fiquei acompanhando o relógio, 8h05, 8h10. Deu 8h15, eu fui perguntar pra amiga. Falei, amiga, não vai ter que dormir? E ela não entendeu. E minha cabeça fez, ó... Eu tinha 9 anos, eu não esqueço. Porque na minha cabeça infantil, era uma regra planetária, sacou? Todas as mães, quando dá 8 horas, põem a criança pra dormir. E lá eu descobri que não. Foi nesse dia que cada família tem uma regra. Na casa dessa minha amiga, não tinha regra de dormir. Eu não dormi esse dia.
Eu fiquei tão elétrica. É a mesma lógica, sabe? É a mesma lógica. A cabeça de cada ser humano é completamente diferente. Então, não é porque eu, que sou autodidata, que faço, executo, não adianta eu ensinar a mesma coisa que eu fiz e achar que todo mundo vai funcionar igual. Quando você se predispõe a ensinar o outro, o básico é você se preocupar com que outro é esse que eu estou ensinando. E na hora de pensar nesse outro, antecipar, por exemplo, os erros, que é outra coisa extremamente anti-intuitiva, gera um resultado enorme. Porque quando você só fala pro aluno que vai dar certo, o que acontece? Na primeira oportunidade que ele falha, e ele vai falhar. Porque a única coisa que a gente tem de certeza é que o processo de aprendizagem envolve erro. E o erro é uma etapa fundamental da aprendizagem. É no erro que a gente tem um feedback de não é pra cá, é pra lá. Não é pra direita, é pra esquerda. Só que se você não fala pro teu aluno que erro vai rolar, que erros são possíveis, quando ele erra, ele não duvida do mentor. Essa aqui é a merda. Aí o meu lado professora fala mais forte. O aluno não duvida do professor. Ele não vai pedir reembolso. Ele não vai reclamar. Ele não vai falar mal do mentor na internet. De quem que ele duvida? Dele. É igualzinho criança, cara. Quando você briga com a criança e ela não acha que você que é o problema. Ela tem certeza que o problema é ela. É a mesma lógica. E existe uma perspectiva muito séria entre mentor e mentorado. Entre professor e aluno. Existe uma hierarquia nessa posição. Por exemplo, a gente é amigo. Mas quando eu comecei sendo sua mentorada. Então tem um lugar de respeito diferente quando você é mentorado. Você abaixa a orelha, sabe assim? Fala, sim, senhor. Não é igual, não é uma conversa de igual para igual. Então, assim, não cuidar disso, sabe? Não antecipar os erros, não dizer que pode dar errado. O aluno erra, aí ele não duvida do mentor, ele duvida dele mesmo. Aí sabe o que acontece? Ele desiste. Meu lado professorinha, fica mal, porque fica assim, ó, filho de uma puta. Se esse mentor tivesse estudado um pouco mais, ele tava gerando muito mais transformação. Tem um monte de gente que comprou mentoria, comprou curso, desistiu no meio do caminho e tá sendo chamado de vagabundo e de incompetente pelos mentores, mas na verdade é porque o mentor nem mentor era. Então não inventa mexer num negócio se você não tá preparado para fazer. Tem um monte de gente desistindo porque passou por estruturas completamente erradas que fizeram as pessoas confiarem ainda menos nelas mesmas. E isso é um negócio que me dói. É quase um... E tem muito a ver... É quase que um buraco sem fim, né? E tem muito a ver com a promessa do lance do vou pegar na tua mão, né? De que vou personalizar muito ali a entrega para você, ao invés de gerar transformação do que você tem que implementar. Eu falo muito para minhas closers, né? A pessoa que tá fazendo o processo de venda ali e tudo mais. E às vezes eu participo de algumas reuniões e entro e as pessoas falam, tipo, eu preciso de uma estratégia para ser aplicado e gerar um resultado rápido. E eu falei assim, irmão, amiga, eu não posso ter uma estratégia para tirar resultado rápido. Agora eu tenho um lastro. Eu tenho mais de 100 e tantos mentorados que pegaram mais de 100 placas de 200 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão. E no volume, né? Não foi um outro. Eu sei o que funciona e o que não funciona. Eu posso garantir que isso vai dar resultado para ti? Não posso. Agora, se você achar outra pessoa que tem lastro, como eu tenho, pro teu resultado, o que você quer, você me avisa. Eu tenho um lastro do que funciona, do que funciona. Eu posso prometer que o mesmo resultado que elas vão ter, você vai ter? Não, mas eu tenho... eu sei exatamente o que funcionou para muita gente. Eu sei o que funcionou para nicho tal, nicho A, nicho B, nicho C. E eu sei o que pode funcionar para o teu resultado. E o que não dá certo, né? Uma das coisas que... principalmente, que eu acho que é o que eu mais... Eu acho mais importante do que o que dá certo é o que não dá certo, né? É isso que eu ia dizer. Uma das coisas que... Você sabe, eu já te falei isso, né? Você é uma das pouquíssimas pessoas que eu escuto no mercado sem trocentos filtros antes. Porque eu conheço muita gente e é um mercado de competição alta, é um mercado de hype, é um mercado de sub-celebridades, né? A gente tem bolhas onde a gente é muito conhecido e você é uma dessas pessoas, uma das poucas que eu escuto. Justamente não só por saber o que funciona, mas acho que por duas características suas, assim, que eu admiro muito. Essa de saber o que dá certo e saber o que não dá certo. Eu sou um pouco mais otimista e empolgada, né? Então a minha vontade, se deixar eu vou embora. E você tem esse olhar muito de... Ei, tu analisou, Fernanda? Você pensou no que pode dar errado? E aí vem não,
Peraí, deixa eu fazer conta. Deixa eu ver o que faz sentido. Tipo, é o melhor uso do teu tempo, é o melhor uso do teu esforço, é o melhor uso do esforço do seu time. Então, isso é uma coisa que eu aprendo com você e que eu vou continuar aprendendo, porque eu acho que é pra vida. E uma coisa que você perguntou sobre o mentor, e aí olhando pra você agora, eu lembrei, que é a segunda coisa, que é... Na minha cabeça, só é mentor de verdade se tá preparado pra ver o mentorado ir mais longe do que o mentor. Aí, numa lógica de mercado, pode parecer loucura, né? Pô, mas aí eu vou pegar meu concorrente, vou incentivar meu concorrente a ir mais longe. Então não devia estar no mercado de educação. Devia estar em mercado de outra área. Porque quando você coloca no teu nome, mentor fulano de tal, premissa básica, igual de qualquer professor. O sonho de um bom professor é que o seu aluno vá mais longe do que ele foi. Aí me chame de utópica, fala que eu tô fora da casinha... Mas na minha cabeça é isso. O mentor de verdade é aquele que vê o seu mentorado tendo resultado, crescendo, e ele fica feliz mesmo. Aí, como agora todo mundo virou mentor, olha o perigo de um ambiente psicologicamente não regulado que foi criado. É um mentor que não tem emocional para tal, que não tem preparação formal para tal, e aí formal não estou nem falando de faculdade, estou falando de estudo, que não está preparado para ver seu mentorado ir mais longe, e que talvez até de maneira inconsciente, se não quiser chamar todo mundo de filho da puta dessa forma, começa a minar o resultado do mentorado, porque ele não tá pronto. Ele se sente tão bosta que ele não tá pronto para ver o mentorado crescer ou crescer mais do que ele. É doido isso, mas já vi algumas vezes isso acontecendo. Mais do que a gente gostaria. Mais do que deveria, né? E se a gente parar pra pensar na história, né? Sei lá, grandes filósofos, pessoas da Bíblia, tipo, sei lá, Paulo, né? E aí Paulo fala com quem que ele aprendeu e com as pessoas que ele aprendeu. E ele foi mentorado por alguém que estava querendo que ele fosse mais longe do que ele já foi. Eu quero que você vá mais longe do que eu já aprendi, do que eu já entendi. E tem gente que realmente não está muito disposta a ver isso, né? A ver a pessoa aí mais longe do fato do que ela já foi. Isso é meio doido, né? Muito. E assim, eu acho burrice, sendo bem sincera, eu acho burrice. A primeira turma que eu fui lançar de mentoria, o que eu mais ouvi foi para não lançar, né? Porque fica quietinho no teu canto, Fernanda, fica só nas consultorias. Eu fui entender depois que era medo de concorrência. Eu não tenho esse medo de concorrência. Não é porque eu acho que eu sou muito melhor do que os outros. É porque eu acho que ele é um medo relativamente idiota, assim. A primeira turma que eu abri de mentoria, 25% das pessoas que estavam ali queriam fazer o que eu fazia. E na minha cabeça foi uau. Então tem gente olhando pro que eu faço e achando que o que eu faço é legal. Então vai ter mais gente levando seriedade, profissionalismo, metodologia pro mercado. Vamos nessa. A minha primeira turma de mentoria eu formei 25% de concorrentes. Feliz da vida. Tem gente que vai achar que eu sou doida. Mas assim, eu vivo numa paz tão grande, entendendo que nada é 100% original e sem medo desse nível de competição e fazendo o meu melhor, que mesmo que isso não me desse resultados positivos, e no fim eu acredito que dá, só de poder viver em paz eu acho que não tem preço, sabe? Sim. É um pouco da lógica de como você quer crescer, né? De como é que você quer gerar resultado ali para você ou para as pessoas, né? Se você quer gerar um resultado que vai beneficiar só você, ou se você quer gerar algum tipo de resultado que vai beneficiar mais pessoas. Porque assim, existem várias formas de você crescer. Beleza, eu posso ter um tipo de crescimento em que isso vai beneficiar somente a mim e que isso não vai beneficiar os meus alunos ou não vai beneficiar as pessoas que estão próximas de mim, que para mim, aí você que está estudando podcast pode discordar, mas para mim, se você está criando algo, um projeto, um produto, um serviço, uma mentoria, seja o que for, que está beneficiando apenas você, isso é um tipo de crescimento para mim que é burro. Eu estou crescendo, estou faturando mais, mas aí, quem são as pessoas que você está ajudando? Quais são as vidas que você estão transformando? Tá, faturei 50 milhões. Tá, quem foi a vida das pessoas que foram de fato transformadas? Porque pra mim, desculpa, mas no final das contas, você tá juntando tesouro, como que eu falo, onde a traça corrói e o ladrão rouba, cara. Cara, isso pra mim é pó, você não dá muda de vida de exatamente ninguém. Você vai ter o dinheiro que vai ser só pra você e, cara, e aí? Beleza. O que você construiu com isso? Ganhei mais dinheiro. Ok. Agora você pode ter um tipo de crescimento que é inteligente, que vai colocar dinheiro no teu bolso, óbvio, mas que vai mudar a vida de pessoas e vai de fato ajudar a mudar a vida de outras pessoas. E aí você tem que desapegar um pouco do teu ego, porque você tem que estar disposto a olhar para as pessoas e ver, cara, essas pessoas às vezes vão voar mais alto do que eu. Sim. E às vezes as pessoas não estão muito dispostas a isso, né? Tipo, ver que é uma pessoa que, sei lá, que você,
você que está assistindo o podcast, sei lá, de repente você é médico, você é advogado, e você tem um serviço e você quer criar um produto digital, uma mentoria para quem é médico, para quem é advogado. E aí você tem que entender que talvez algumas dessas pessoas que te admiram e que vão entrar num produto ou serviço teu vão faturar mais do que você. Até porque tem um quê de sorte que ninguém gosta de admitir, mas que é real. Além de trabalho duro, tem talento, dom e, vamos combinar? Tem sorte também. Não é dizer que todo mundo que teve resultado teve sorte, mas assim, eu acho tão bonito, sabe? Quando a pessoa admite o próprio privilégio e a própria sorte. Acho tão bonito. Fiz muito esforço, né? Quando a sorte me pegou, me encontrou, eu tava pronto. Tá, mas teve uma sorte no meio do caminho também. Tem uns encontros, tem umas oportunidades que, beleza, não é pra tirar o mérito da pessoa. Mas tem um vento que bate. E esse vento não bate pra todo mundo, não bate pra todo mundo do mesmo jeito, não bate pra todo mundo na mesma hora. Não é dizer que só vai ter resultado quem tem sorte, mas negar ela eu acho feio também. Total. E tem uma coisa, Fê, que quando a gente vai falar de entrega, quando a pessoa não tem isso estruturado, né? Isso é uma coisa que a gente estava conversando 2 dias antes, que era sobre o lance do mentor oráculo. Que é, as pessoas precisam falar com essa pessoa para ter algum tipo de resposta. E aí vamos pensar assim, a pessoa tem um tipo de serviço, de repente a pessoa é um consultor financeiro e está prestando um serviço individual, ou ela está escalando essa entrega numa mentoria individual para ir para um formato em grupo. E ela tem um gap que por exemplo, se ela presta um serviço e quer ser um mentor, a pessoa precisa falar com ela para ter alguma resposta atendida. Né? Ou para tirar algum tipo de dúvida ou algum tipo de processo. Por que na tua opinião que isso trava a escala? Né? De vender mais? Eu vou até mais longe, tá? Trava a escala, impossibilita a escala quando todos os alunos e clientes precisam perguntar para o especialista. Por que trava? Porque se você não tem um método, se você não tem o seu conhecimento colocado num papel, organizado, pensado, racionalizado, fazendo uma ponte entre o seu conhecimento e a tua persona de aprendizagem, se isso não existe, se é só você que sabe, você pode contratar o time que for. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Contrata time de 30, 40, 50 CS, sucesso do cliente. Só que o coitado do especialista segue sendo um oráculo, não foi feito um trabalho de, em partes, tirar o conhecimento da cabeça do especialista e construir, porque eu vou também repetir, do mesmo jeito que experiência pessoal não é método, não existe extração de método da cabeça de um especialista. Método não é uma coisa que está pronta na cabeça de um seu ninguém. Método é a ponte entre o conhecimento que o especialista tem e o que o aluno precisa aprender. Então, ele não está pronto, ele precisa ser construído. E é essa parte que dá trabalho, queima os neurônios de pensar, a galera evita esse esforço. Se esse trabalho não é feito, você pode contratar a quantidade de pessoas que forem. É o comum de contratar gente e falar assim, não, fulano não dá conta de trabalhar, ninguém trabalha bem para mim, vou ter que mandar embora. Sim, porque não teve treinamento, mas para ter treinamento de equipe tem que ter o quê? O treinamento pronto, tem que existir o material. Não adianta ser um oráculo, porque um especialista que é oráculo para o aluno, adivinha, ele também é um oráculo para o time, ele é um oráculo para o comercial. Então, olha que treta. Ele tem que responder aluno, cliente, funcionários, o time inteiro. Todo mundo precisa ficar voltando para o especialista para poder conseguir trabalhar. Aí o próprio especialista, ele é o gargalo da escala. Para você escalar um serviço, em qualquer medida que seja, não tô nem falando de 1000 mentorados, não. Para tu ter, assim, 30, 40 clientes, dependendo do tipo de serviço, para um consultor financeiro, por exemplo, não precisa ser 1000 clientes. Para você ter mais clientes, só para o seu atendimento, assim, de secretário, ali, de bate-pronto, para essa pessoa conseguir responder sem parecer um atendente de telemarketing, sem ficar repetindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Tudo bem? Para não parecer um robô, que até o robô faz melhor. Para sair disso, as pessoas precisam ser treinadas. E 2 pontos, para elas serem treinadas, precisa existir o treinamento, a base do conteúdo precisa existir, ela não está pronta, ela tem que ser construída, é a parte que dá trabalho. E é preciso aceitar, e o digital tem dificuldade com o timing, porque tudo é muito rápido. Eu tive consultoria empresarial do offline, e assim, a distância é enorme. No offline as coisas são mais morosas comparado com o digital. É preciso aceitar que funcionário, gente, pode ser o funcionário ou pode ser o aluno, tem curva de aprendizagem. Então, às vezes, um lançamento que bota, sei lá, quantas pessoas para dentro de uma mentoria,
Não adianta você falar assim, eu vou contratar 100 pessoas para atender esses clientes numa mentoria high ticket. Não vai funcionar. Porque essas pessoas, elas têm um tempo para aprender. Aí a tendência é achar que, não, os funcionários são tudo burro. Então, não necessariamente. Às vezes não tem o método, não tem a estrutura, não tem um treinamento, não tem uma curva de aprendizagem para essa equipe funcionar. Aí vem um turnover absurdo. E aí qual que é a solução? Acaba fazendo um monte de atendimento individual para esse time. Então, muita gente bate na escala e volta, e ela não se torna sustentável, porque o especialista se importa, ele quer gerar transformação, então não tem método, aí ele contrata um monte de gente, esse monte de gente começa a atender, mas vira uma zona, porque essas pessoas têm que voltar para o especialista para pedir benção para cada coisa que vai fazer, não dá tempo, é disfuncional, daqui a pouco, ao invés de ser encontro em grupo, e eu já vi isso acontecer demais, porque eu já paguei muito incêndio nesse mercado, daqui a pouco o que era mentoria em grupo vira um monte de atendimento individual, de apagar incêndio, então fica insustentável. O ponto é, eu já desenvolvi muitos métodos para o mercado de educação digital, mas eu já fiz muitos métodos para empresas do offline. Eu já fiz método para ótica boutique. Tem método. Que método, Fernanda? De que forma atende esse cliente? Quando um cliente reclama, qual é a forma que responde? Quando o cliente está feliz, de que forma a gente responde? Quando o cliente está insatisfeito, o que a gente fala? Não dá para tudo que acontecer numa empresa, e pode ser qualquer empresa. É impossível que cada micro acontecimento da empresa tenha que voltar para o dono e falar, ei, o que eu faço aqui? Também não faz sentido essa história de, o que o fulano faria? Porque isso também não é método. Eu brinco que chegou um ponto com o meu time de CS, e principalmente o time que fazia suporte no Instagram, que eles me demitiram da função. Porque nós criamos um processo de atendimento, estava funcionando redondinho. Pergunta se eu, Fernanda, seguia. Não, porque a cabeça da gente que é o especialista está lá na frente. Então eu pegava um negócio atravessado, eu respondia um áudio, não botava no CRM, eu matava os fluxos. Chegou um ponto que a equipe que eu treinei, e isso é que é o bonito, veio para mim e falou, Fernanda, vamos combinar o seguinte? Não faz não. Deixa a gente fazer. Se for fazer, faz do jeito que você mesma criou, que você não está seguindo sua regra. Eu falei, beleza. Então não dá para escalar um negócio, seja ele qual for, seja ele de educação digital ou não, se você não cria esses processos, se você não para pensar de que forma a gente faz. Se um aluno perguntar isso, o que a gente responde? Para que, de fato, todas as pessoas da empresa respondam a mesma coisa. É o que acontece na Chave, na tua mentoria, é o que acontece na minha mentoria para negócio de educação digital. Por quê? A gente está aqui hoje, mais cedo a gente estava jantando um restaurante italiano maravilhoso, e você consegue passar um dia sem responder seus mentorados. Eu consigo passar um dia sem responder meus mentorados. E não é porque a gente abandonou ninguém. É porque tem uma estrutura, tem um conhecimento, tem um time treinado, e nenhum aluno vai ficar sem resposta, e todas as respostas vão estar coerentes. Não só com a sua cabeça, com a minha cabeça, mas com o método, que é um negócio que, na real, é maior que a gente. Tem que ter método. Sem estrutura, sem pensar o jeito que a gente faz, não dá para escalar. O processo, a forma de fazer... tem que ser maior do que a pessoa que criou aquilo, né? Eu me lembro que eu estava num evento presencial e tinha uma pessoa que ela trabalha com serviço. E ela estava falando comigo, eu vejo vocês falando sobre a forma de como vender mentorias, e eu tenho que adaptar a forma para mim, né, de como vender. E para mim é muito óbvio, né? Mas é legal entender um pouco da forma do cliente pensar. Eu falei, dá para adaptar algumas estratégias e tudo mais, mas o que você está pensando em fazer? Ela falou, eu tenho um serviço, que é um formato de uma entrega individualizada, né, que é a prestação de serviço, e eu tô com um problema de entrega, né, porque eu não consigo entregar mais, ou eu não consigo vender mais dessa entrega, que custa, 10, 20 mil reais, porque eu não tudo depende de mim. E aí eu tô em uma outra mentoria, que foi me sugerido criar um outro tipo de produto, para eu vender para quem não pode comprar esse tipo de serviço. Porque aí eu vou vender, um curso online, um e-book, a pessoa vai aprender, etc. Como só desce para escalar o que não tem acompanhamento, né? E serviço ou um e-book, e aí agora eu vou poder vender mais esse tipo de produto e serviço. Aí eu olhei para ela e falei, beleza, mas o que você faz com a pessoa que comprou um curso, ou comprou esse teu e-book, ou comprou, por exemplo, esse teu livro, que é para quem não podia comprar, mas ela tem a grana
e quer comprar o teu produto mais caro, o teu serviço. O que é que você faz com ela? Aí eu vou ter esse problema de entrega, etc. Eu falei, tá, então o teu problema não é criar um produto menor para vender para quem não pode pagar o problema, porque você não tem estruturado esse teu produto mais caro de uma forma escalável, porque na verdade tu vai dar dando um tiro no teu pé, que é, eu vou aumentar o número de pessoas que vão conhecer o meu produto, vão querer comprar a minha solução mais cara, mas eu não vou poder vender. Então, essa orientação que tu recebeu aí nesse processo é completamente idiota. Por quê? Tu vai um produto mais barato, ele é uma alavanca para você aumentar o número de demanda de vender um serviço mais caro. É para isso que ele serve. Desculpa, se te ensinaram outra coisa, perdão, mas tá fazendo merda. Então, um produto mais barato é uma alavanca para você vender um serviço mais caro. Mas se você não consegue entregar o teu serviço mais caro para mais pessoas, para que você vai ter uma alavanca de mais pessoas que querem ter uma demanda? Eu acho que é por isso que a gente tem que falar muitas vezes que essa estrutura que a gente está dizendo de uma entrega de high ticket, que ela dá trabalho de fazer. Porque eu sinto que, como tem muita gente falando que é fácil, esse recém-mentor, ele olha e ele acha que ele já tentou de tudo. Entende? Não, eu já tentei de tudo. Fez duas coisas. Então é importante que mais gente fale. É trabalhoso mesmo. A gente está sempre melhorando os produtos. Toda vez que a gente senta e a gente olha para todos, a gente estava fazendo isso ontem, e aí é cada ajuste, cada entrega, muda um formato. Essa estrutura, ela é trabalhosa de fazer e ela gera um resultado muito grande. E aí a gente estava conversando, é o contrário de entregar muito, né? Eu ouvi de uma cliente, isso tem um mês mais ou menos, que quando ela ia montar plano de ação para as mentoradas dela, ela sentava no computador, fazia a reunião e ela escrevia o plano de ação completo. Palavra por palavra, letra por letra. Então, ela montava a tarefa de casa e entregava para a aluna. E ela dizia, meu problema é que assim, eu não consigo fazer isso nesse detalhe para muita gente. E o pior de tudo, muitas delas não fazem. É que na minha cabeça de professor é óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Falei, quantos anos tem sua filha? Aí lá, minha filha tem 9. Falei, tá. A professora anota a tarefa de casa para sua filha no caderno dela? Não. A sua filha de 9 anos tem mais autonomia de que uma mentora sua que tem pretensão de virar uma empresária. É nessa hora que entregar mais não necessariamente gera mais resultado. Falei, os meus alunos, porque eu tenho 2 programas, tenho de vestibulandos. Os meus alunos vestibulandos, tudo que eles querem é que eu monte planejamento para eles. Eu não monto. Por que que não? Porque eles vão ficar dependentes de mim e eu não quero. Eu quero que eles cresçam para a vida. Então, eu ensino todo o processo e eu valido. É essa lógica. Se ao invés de você construir tudo para o seu aluno, se ele constrói, ele desenvolve muito mais. Porque neurocientificamente ele tem um vínculo maior com a tarefa, porque foi ele que planejou, foi ele que escreveu. Não, Fê, mas eu tenho uma promessa de acompanhamento. Vai que meu aluno planeja e ele faz merda. Ponto de verificação. Verifica. Tarefa de casa, atividade, chame da merda que quiser. Tu vai lá e desenha. A gente fez agora planejamento trimestral dos mentorados. Quem fez? Eles. Fizemos uma aulona, uma lógica de planejamento. Tá aqui o template. Dei exemplos. Planejamento desse ano. Mostrei o meu do ano passado. Planejamento das minhas 2 empresas. Tanto que é diferente. Margem. No detalhe. Agora pega todo esse conhecimento, vai lá e faz o seu. Não consigo. Faz do jeito que você dá conta. Mas faz. A empresa é sua. Você é o dono da empresa. E se eu não der conta? Faz errado. Mas faz. Aí tu vai pegar esse errado e vai trazer pra cá. Aí analisa o meu time, analisa a pessoa que é responsável pela receita do meu time, analiso eu, de acordo com o nível de dificuldade. Aí a gente verifica. Tem trabalho? Sim, porque é um high ticket, nós prometemos acompanhamento. Mas se eu entregar completamente pronto, é tipo mastigar comida para criança. Não faz sentido. E sem contar que... Eu lembro quando a gente estava desenhando ali a metodologia, sei lá, quando a gente fez aquele processo individual uns 3 anos... Ou foi 2 anos? Eu não lembro. Se foi 2 anos atrás. Tinha muita coisa que a gente colocava no papel. E tá, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Como que eu desenvolvo isso, né? E beleza, vamos desenvolver. Agora, 2 anos pra cá, desse processo que a gente fez, por exemplo, com a inteligência artificial, onde tudo a gente vai conversando e vai criando como fazer. Cara, você explica, porque na tua é assim, na minha é assim. Ó, você tem que fazer funil A. Esse é o ponto de alavancagem do teu negócio, fazer tal estratégia. Como que eu faço? Não precisa pensar, filho. Tem a minha IA que vai fazer por você. Tu já entendeu a lógica. Você entendeu a lógica, você vai jogar a lógica para a IA vai te devolver. E a IA vai te dar uma resposta. E aí, se você tiver com dúvida,
no ponto de verificação, verifico se aquela resposta faz mais sentido para o teu negócio ou não. Agora, dizer que não consegue fazer, que não tem como fazer. E outro ponto, né? Se você tá, sei lá, você está sendo esse podcast, tá em uma mentoria, um programa de aceleração, alguma coisa que não tem algum processo de alavancagem para você implementar mais rápido com inteligência artificial, desculpa, você está sendo enganado. Total. E se não tem ninguém para fazer qualquer tipo de verificação do que você fez, se você constrói algo e não tem nenhum especialista interno para te dar um tapinha nas costas para dizer é para direita, tá certo, ou é para esquerda, tá errado, você também tá sendo enganado. Tá sendo enganado 2x, né? 2x. Você tá enganado 2 vezes, porque para fazer, você não precisa... Isso é interessante, que é um ponto de discussão, que a gente estava construindo lá novas estratégias para serem feitas, né? Tipo, a gente estava criando novas etapas ali da minha entrega para gerar mais resultado para o aluno. E aí a gente estava desenhando as etapas, né? Etapa 1, 2, 3, 4. E aí tu falou, tem que gravar tal aula. E a minha resposta de forma imediata foi, eu não vou gravar tal aula. Por quê? Porque o meu aluno nem precisa assistir tal aula. Vou desenhar o protocolo. Eu vou desenhar um processo, eu vou criar uma IA para isso, e ele vai perguntar para a IA, e a IA vai devolver, ele já vai fazer na hora. E aí, cara, se você está em qualquer processo de conhecimento que não tem minimamente isso, desculpa, você tá ultrapassado, você está perdendo dinheiro, estou te roubando. Total. Porque você vai ter que assistir e tal, e não tem nada para te acelerar o processo. Então, assim, você está sendo enganado uma vez. Mas também, se você não tem nenhum ponto de retorno de feedback para saber se você está fazendo certo, você está sendo enganado 2 vezes. E vou pro terceiro. Se você tá num programa desse e tá completamente perdido, que é muito comum, tá? Tô num programa de mentoria, me prometeram acompanhamento, mas eu não faço ideia de qual é o próximo passo. Se não é falta de vergonha na cara do mentorado... Às vezes né? Vamos concordar. Por isso que eu falei. Se tá completamente perdido, porque é tu que não foi olhar o checklist, o plano de ação, aí responsabilidade sua. Agora, se não tem qualquer direcionamento para dizer qual que é o próximo passo, porque essa é a premissa básica de um programa de mentoria. O mentorado precisa saber qual é o próximo passo. Ou porque ele veio de um plano de ação, porque ele veio de um framework, ou porque ele veio de um checklist, ou porque tem premissas do método, onde, né, de cada especialista, porque são lógicas diferentes. Primeiro faz isso, depois faz aquilo. Primeiro é esse funil, depois é o outro. Primeiro audiência, depois produto. Primeiro produto, depois o método. Não importa. Tem vários caminhos que levam a Roma. E não dá pra dizer que um é certo ou que um é errado. Funcionam. Tem formas totalmente diferentes de trabalhar e que funcionam. Agora, precisa existir essa forma de trabalhar. O problema é quando essa forma de trabalhar não existe. Que aí mesmo que o especialista coloque um ponto de verificação, hot seat, um plantão de dúvida, chama do que quiser. Seja com um especialista ou seja com um tutor, um outro mentor ali do programa, se não tem a estrutura base, a pessoa sempre vai responder fonte e voz da cabeça. Aí cada aluno vai receber uma resposta diferente. Aí vira uma zona mesmo. Aí não dá. Não dá. Vamos entrar num tópico aqui, ó, que é fofoquinha sem dizer nome, ok? Eita! Ó, eu costumo dizer que eu posso contar o santo, mas eu não posso contar o milagre. Mas tá. Não, você pode contar o milagre, mas não pode dizer o santo. Então, pois é. Ok. Então, ó, vamos lá. Quais são os erros na parte de estruturação? Olha, pesou o clima. Até caiu a caneta. Que até a mão blanca caiu. Misericórdia. Ó, quais são os erros mais grotescos ou os maiores falhas na parte de estruturação de entrega que você já viu de empresários ou de players grandes conhecidos na estruturação dessas entregas mais escaláveis? Tá. E que você já trabalhou e você viu, cara, assim, sem nomes, tá? Sem dizer nomes. Sem nomes. Cuidado. Hoje, como são muitos clientes, graças a Deus, fica mais tranquilo de responder isso. No início não dava. Erros mais comuns. Primeiro erro comum. A ideia de que não precisa ter nada pronto. Primeiro vende, depois preocupa com a entrega. Afinal de contas, essa foi a frase que colonizou o nosso mercado de marketing digital brasileiro. Eu realmente acho que se papai Russell Brunson tivesse colonizado o Brasil no marketing digital, como ele defende a lógica de você masterizar o seu conhecimento para depois abrir a boca e vender alguma coisa, eu acho que a gente teria uma lógica diferente. Mas enfim, é um e si. O primeiro é esse. O primeiro é achar que não precisa desenhar nada. É só a copy, a oferta, se vender, aí desenha. É um erro grande, por quê? Porque as pessoas apostaram em você, apostaram 10, 20, 30 mil, 40, 50 mil reais. A fase de onboarding é uma das fases mais importantes de uma entrega de um produto, ainda mais de um produto digital, porque você vai numa loja, você comprou um copo, se você arrepende, mas pelo menos o copo tá na tua mão. Você, mas o copo tá na mão, né? Ele tangível, é legal, né? É tangível. Agora, você compra uma mentoria no meio do evento presencial, que 25, já tava com 30, 40 mil no coração.
Aí você pagou, passou lá, fez um Pix, pagou um produto de 20 mil reais. Você saiu do meio do afã... Você não segura, né? Você não tem algo que você segura assim. Cara, e aí se não tem nada... Cara, o onboarding, como diria aquela autora referência de onboarding, tem que ser orquestrado, cara. O que você manda primeiro, o que você manda depois. Não dá, por exemplo, você pagar... Uma pessoa pagar 30 mil reais num produto e aí o vendedor faz 20 perguntas... Aí a pessoa do time do onboarding faz as mesmas perguntas de novo, que inferno. Aí a pessoa vai passar de fase, a pessoa pergunta de novo. É desesperador. Então, assim, esse é o erro mais comum. Achar que basta vender e se preocupar com a entrega depois. Um produto caro, que promete uma coisa muito grande, dá muito trabalho para desenhar. Eu nem considero que dá tanto trabalho para entregar se o trabalho prévio for feito. Então, esse é o primeiro erro mais comum. O segundo erro é achar que além de não precisar estruturar, tipo, desenhar o produto, pensar nas pessoas, no time, é achar que dá para escalar esses produtos caros com aquela ideia, que agora quem defendeu essa ideia já admitiu que errou, né? Esse mercado nosso é motivo de piada mesmo. Defender a ideia de que basta 2 hot seats por mês, um grupo no WhatsApp, fé em Deus e acabou-se. Chamar isso de mentoria em grupo. Aí você tem pessoas com contextos completamente diferentes, cada um falando uma coisa, cada um perguntando uma coisa, um especialista respondendo isso com base no oráculo. Como teve gente que teve resultado com isso, mas a gente precisa lembrar do contexto. Tem gente que é bom de gogó. Tem palestrante que, mesmo que não tenha feito um desenho de palestra, é bom de palco e é bom de lábia. A pessoa pega ali e daqui a pouco, em 10 minutos, tem gente chorando e, nossa, foi a melhor palestra da minha vida. Nem todo mundo é tão bom de lábia. Então, assim, tem mentor que segura. Porque entende de emoções, gera emoção necessária, inverte a culpa. É tipo um namorado com relacionamento tóxico, sabe assim? Ninguém reclama porque a pessoa... Nossa, obrigada, eu precisava disso. Então, sabe? Como é que foi a última que eu vi? Sem nomes pro dono do milagre. Como é que foi? Eu li ontem. Foi assim, se a página do checkout cair pra você, é o diabo que não quer fazer você entrar. Então, assim, não foi essa? Então, assim, tem gente que... E eu não vou nem criticar o cara, não. Ele tá na lógica dele. Acha absurdo, mas, assim, o que eu quero dizer é... Replica essa estratégia sem ter culhão ou cara de pau pra falar a mesma frase. Não vai ter resultado. Então, quem escalou mentorias sem estrutura nenhuma é porque é uma pessoa de domínio de emoções, para não chamar de manipuladora, entendeu? Tem gente que dá conta. Tem gente que dá conta e fica todo mundo feliz e emocionado. Só que isso não é replicável. Pra nós, pelo menos pra mim, Hellis Mortal, que tenho muito conhecimento em uma área, mas eu não sou uma pessoa que vou dominar, manipular, inverter a cabeça. Eu não vou fazer isso com as pessoas. Eu que faço a minha tarefinha de casa muito bem feita, senão eu vou ter um monte de reclamação. Real é essa. É essa. Quando a gente fala sobre... Voltando ao tema, né? Escalar mais, entregando menos. E quando a gente fala de entregar mais... escalar mais, entregando menos. É um tema que a gente estava conversando, né? A gente tá falando do entrega leve ou de leveza? Ou você acha que esse papo de leveza virou bagunça para falta de estrutura? Eu vou entregar uma coisa leve. Na verdade é porque eu não tenho estrutura de... Desculpa, não é P nenhuma. One person business. Não quero time, não quero gente me estressando. Não quero nada e na verdade é porque eu não tenho uma estrutura e o papo de leveza mais virou uma questão para bagunça. Tá. Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho feio. Feio. Por exemplo, quem defende leveza sem assumir que tem outra pessoa que paga as contas em casa, por exemplo. É feio. Vamos começar por aí? É feio, cara. Então, eu e meu marido somos sócios, a gente trabalha na mesma empresa. Não tem como a Fernanda ser leve no quesito... Não tenho dores de cabeça. Porque se eu parar de trabalhar, parou de entrar o dinheiro. Agora, se você ou é herdeiro, ou tem um marido... Quem é que vai pagar a escola de arte da Malu, né? Porra, quem que vai pagar a escola de arte? Quem que vai pagar o balé, a patinação artística? Não dá, entendeu? Pra mim, o papo de leveza é perigoso. Ele é muito próximo da ideia de, ei, esposas, mulheres do Brasil, parem todas de trabalhar e deixem seus maridos assumirem. Ei, tem maridos e maridos, meu consagrado. Não funciona assim, não é uma estratégia que vai funcionar para todo e qualquer lugar.
A leveza eu acho perigosíssima, porque ela mistura uma lógica de que se tá difícil, amiga, tá errado. Identifique os sinais. Só que aí, como é 880, ou é leve, tem que ser leve, se não for leve tá errado, ou é um surtado burnoutando. Aonde nessa porra desse meio do caminho, que tá tipo menos 88 milhões, aonde habita o trabalho minimamente inteligente? A minha cabeça, defender a ideia de leveza e dizer para as outras pessoas que o empreender leve aqui é o certo, é loucura, cara. É loucura. A gente começou falando isso hoje, que empreender é encostar o tempo inteiro na própria ignorância. Encostar na própria ignorância não é leve. Agora, achar um meio do caminho entre ser empreendedor, trabalhar, se desafiar e ter tempo com a família, eu diria que também é um exercício. Porque quando você trabalha muito e você está muito focado em resultado, e eu sou essa pessoa, eu voltei a trabalhar e a viajar, minha filha tinha 5 meses. Mas eu tinha acabado de receber a oportunidade da vida, que era dar aula numa pós-graduação, que ia me pagar num final de semana o que eu recebia no mês inteiro. Eu lembro direitinho. Era R$4.000. E aí era R$4.000 no final de semana. E esse era o meu salário. Eu chorei porque eu pensei, não vou. Minha filha tem 5 meses, ainda amamentava. Aí eu tive um marido, e tenho um marido que falou, amor, você vai? Eu tiro o leite. Falei, amor, mas como é que vai funcionar? Ele, não sei, mas é a oportunidade da sua vida. Você sempre quis. Vamos, tamo junto. Quem olha de fora pode olhar, e eu escutei isso demais. Nossa, que ambiciosa demais. Deixa a filha pra trás. Workaholic. Você não precisa de tudo isso. Mas, cara, cada um entende o seu cenário. Eu, Fernanda, precisei aprender a ter esse diabo de leveza nos momentos em que, de fato, era pra ser leve. A loucura na minha cabeça é vender uma ideia de que vai ser leve o tempo inteiro e que não vai ter dor de cabeça. A vida adulta tem dor de cabeça. Então, eu jamais teria cara de prometer pra uma mentorada minha que ela vai ter uma vida leve, no sentido de vida leve. Tudo vai ser leve. Porque a minha vida não é leve e eu, sendo bem sincera, nem tô buscando leveza. Agora, eu busco ter capacidade emocional e cognitiva de ter tempo de esforço e tempo com a família. Você faz isso muito bem, mas nem sempre foi assim, né, Bruno? Você hoje consegue, não vou parar pra ler a Bíblia com a Lara, vou parar pra sair com a minha esposa. Mas dizer que a gente desliga 100% do trabalho ou colocar isso como meta, sabe assim? Ai, se você não consegue tirar férias e desligar 100% do trabalho, então você é escravo da sua empresa. Mas quem foi que disse que eu tô querendo desligar 100% da minha empresa? Que loucura que é essa? A empresa era o sonho da minha vida. Você fica desejando? Nossa, meu sonho é ficar 20 dias sem lembrar que eu tenho empresa. O tanto que a gente ralou pra chegar aqui. Tem uma frase que eu gosto que é mais ou menos a seguinte, que é fazer com amor e dedicação aquilo que deve ser feito. E não fazer só o que me dá prazer ou o que eu gosto de fazer. Cara, eu vou fazer com amor e dedicação aquilo que deve ser feito. Aquilo que vai me trazer um crescimento, a gente falou, né, sobre um crescimento inteligente. Cara, tem muita coisa do meu trabalho que eu não gosto de fazer. Putz, eu vou ter que fazer isso, ter que parar para estruturar isso, vou ter que parar para estruturar um processo, criar algo novo. Mas, cara, eu vou fazer isso com amor e com dedicação, porque eu sei que isso é importante. Mais sobre amar o trabalho, né, do que o contrário. E tem que ser feito. E isso vai me gerar um resultado para que mais na frente eu consiga desfrutar, ou que mais na frente eu consiga ter um momento leve. Qual que é o ponto? Eu consiga ter um momento leve quando eu tiver que ter um momento leve. Uhum. Eu acho que não é sobreviver uma vida exatamente 1000% leve. Vou dar um exemplo. Eu tô aqui há poucos dias de tirar uma mini aposentadoria, né? Umas férias com a minha família. Não vai ser nem mini essa, hein? Uma super... Já pode chamar de super... eu não sei quando exatamente que esse episódio vai ao ar, talvez já tenha sido um pouco depois. Mas a gente está planejando uma viagem que a gente vai para os Estados Unidos e cruzeiro, etc. E qual que é o ponto? Cara, tem várias entregas que tem que ser feitas nesse período, né? Para o negócio tá, tipo, sei lá, vou passar 12 dias fora, muita coisa vai rodar, mas tem muita coisa que depende de mim. Então, cara, alguns dias eu vou ter que falar com a minha esposa e, amor, bota as crianças pra dormir, porque hoje eu vou ter que trabalhar até meia-noite. Bota as crianças pra fazer isso, porque hoje agora eu não consigo fazer tal coisa com a Lara. Hoje eu não consigo ir pro balé com a Lara. Porque eu tenho que fazer isso pra que nesse momento eu consiga me desplugar minimamente e passar esse tempo aqui com a família. Isso é leve?
Não, porque para eu poder desfrutar daquele momento ali, que é bom, que é leve, cara, eu tive que trabalhar pra caramba, mas é 100% leve 100% das vezes. Isso pra mim é papo de quem às vezes não quer trabalhar, cara. Desculpa. Ou você falou num ponto que é muito importante, que é: quem é que paga as tuas contas? Né? Porque, putz, é leve, etc. Tá, mas quem é que tá pagando a tua conta? Quem é que tá botando comida em casa? Porque, cara, não dá pra ser leve 100% das vezes. Ainda mais quando se você de fato se preocupa com a entrega do negócio, se você quer fazer esse negócio crescer. Eu sou da escola do... Eu demorei um tempo pra ler esse livro do Trabalho 4 horas por semana. Porque quando eu vi o livro, eu julguei um pouco. Depois que eu entendi que é sobre automatizar vários processos, é um livro que eu leio assim, praticamente quase que todo ano, e eu entendo quais são as filosofias, né? E existem algumas filosofias, algumas coisas que você coloca para que você otimize a tua entrega. Vira um filtro, né, de tomada de decisão. Otimizar a tua entrega para você automatizar, para isso depender menos de você. Mas até para você criar esse filtro, otimizar e depender menos de você requer um esforço, não é? Tipo, como que eu faço para otimizar um processo para que isso não dependa menos de mim? Para, como o Tim Ferriss fala no livro, eu criar atos de desaparecimento. Eu simplesmente, os problemas não vão acontecer porque eu vou desaparecer. Mas ele falou no livro dele que ele teve que criar processos que, problemas até $100, faça isso. Problemas de $100 a $200, fale com a pessoa tal. Acima de $500, me mande o problema. Ele criou um esquema para que os problemas fossem minimizados. É leve parar para pensar nisso, não. Nesse formato de que se isso der problema... E olha que louca, isso pensar num problema que nem aconteceu, né? O tanto que seu trabalho é ir além do problema que existe. E aí ele falou que quando ele criou esse processo, parou de vir problemas para ele, porque ele pensou numa sistemática que tudo se resolveu. Mas isso é leve? Isso não dá trabalho? Cara, deu trabalho pra caramba. E ele fala muito isso no livro, né? De todas as coisas que ele teve que pensar e de coisas que ele teve de problema na primeira empresa dele, que ele quase que faliu para poder chegar nesse modelo. Ele passou por para entender esse processo, o que é que funcionava na cabeça dele, para criar essas regras, para quando ele entrasse em outro negócio, isso ficasse mais automatizado. E aí ele conseguisse criar esses atos de desaparecimento, né? Eu até brinco, antes de vir aqui podcast, eu falei pra Fernanda, vou passar 1h da tarde para pegar contigo no almoço. Por quê? Porque você faz de kitesurf. Beleza, passei 2 horas sem estar respondendo ninguém ali no meu WhatsApp. Mas para eu conseguir chegar nesse nível, teve muita coisa que eu tive que pensar. E se der esse problema, se der isso, quem que fala com quem? Quem que faz isso? Isso é leve? Não é leve. Pensar nesse tipo de problema pode dar. E não contar, né? Assim, omitir essa parte. Omitir a parte de que antes de você conseguir fazer esse momento de sair, você faz um esforço maior, porque você lida com um problema que nem existiu. Você imaginou os problemas e criou soluções para problemas que nem existiam. Como que você leva, cara? Mas, cara, eu vou passar, beleza, 12 dias, 15 dias lá em Miami, Estados Unidos, etc., com a minha família. E a máquina tá girando. Você sabe quanto que é a minha folha? Sabe quais são as pessoas que eu tive que fazer? Quais os processos que eu tive que criar? Não é leve. Diz que você tá buscando leveza. Vai fazer outra coisa da tua vida. Eu nunca vi ninguém que de fato tenha muito dinheiro que teve uma vida leve. Construiu algo de verdade. Impactou muito a vida das pessoas, que construiu algo leve. Que é totalmente diferente de construir processos, de construir sistematização, de construir algo que não dependa dele. É isso. Totalmente diferente. Omitir, né? Omitir que dá trabalho. Omitir que você, para fazer mais riqueza, tem que dividir riqueza. Eu sempre tive isso muito claro. A gente tem 2 empresas hoje, eu tenho uma filha pequena e eu não trabalho 3 manhãs por semana. Não trabalho. Simplesmente não trabalho. E também não trabalho à noite. Então, se eu fosse comparar com uma rotina de CLT que eu já tive, de andar de ônibus que eu já andei, a minha vida hoje é muito mais leve, de rotina. Mas o nível de problema, de esforço cognitivo, é muito maior do que eu já tive. Então, assim, leve em que medida? Hoje eu tenho esse privilégio de dar conta de trabalhar menos. Mas aí eu vou chamar essa vida de ter 3 manhãs livres para ficar com a minha filha de vida leve? Não acho justo, não acho honesto. Porque teve um trabalho enorme para construir isso. Porque segue sendo uma vida difícil. Então eu consigo ter 3 manhãs livres, mas eu ainda viajo muito. Tô aqui essa semana, eu vou para Vitória. Semana que vem eu tô no Rio de Janeiro. Na outra semana eu tô em São Paulo. Isso custa. Custa tempo, custa imunidade, custa tempo da família. Mas é uma decisão e é uma escolha. Então, dizer que tudo isso é leve é sacanagem. Ou omitir que dá para ter esse tipo de vida, que também tá na moda agora, né? Como as pessoas da classe média estão consumindo peças de luxo,
agora para performar riqueza e esse exercício sempre constante do rico, né? De distanciar da classe média. O rico agora performa wellness, que é o mercado que mais cresce. Então, para você provar que é rico, não basta ter uma bolsa cara. Para você provar que é rico, você tem que provar que você tem o tempo para você. Só que a gente esquece que aquilo é um recorte. Não necessariamente a pessoa que posta que todo dia de manhã eu faço balé. Aí, não necessariamente aquele recorte de vida é um recorte honesto. E aí, na minha cabeça, vai descolando demais da realidade, né? Vai ficando cada vez mais impossível de acompanhar. Mostra-se uma vida onde, olha, eu não trabalho quase nada. Em boa parte do rolê, a gente que conhece, eu sei que é mentira, porque quando vai para um evento, pode estar num lugar maravilhoso. A maioria vira e mexe, tá como? A pessoa não consegue parar para assistir 1 hora de palestra porque tá trabalhando, mas você conta a história no Instagram, a história que você quiser. Eu, Fernanda, acho feio, é a palavra. Eu acho feio mentir pra audiência que olha como eu tenho uma vida super leve e não faço quase nada. E aí você vai ver nos bastidores, outra pessoa é um empreendedor extremamente bem-sucedido, normal, que vive tendo BO, que se precisar trabalhar sábado, trabalha, se precisar trabalhar domingo, trabalha, se precisar trabalhar feriado, trabalha. Eu sei que essa narrativa é mais sexy. A narrativa de olha como eu cuido da minha vida e eu quase não trabalho. Mas ela é, em várias medidas aí, mentirosa mesmo. Desonesta. Desonesta. E tem tudo a ver com quando a gente falou sobre escalar mais entregando menos. Então tem gente que finge que entrega menos para escalar mais, mas na verdade tem um trabalho ali nos bastidores que não revela que tá trabalhando pra caramba. É uma incoerência, né? Vive uma história e conta outra. Ou não conta o trabalho que deu para chegar nesse status de trabalhar menos, ou omite o tanto que trabalha e gera desejo por uma coisa que não é real. Nos dois aspectos, pra mim, como diria minha mãe, tá fazendo feiura. Sim. Tá fazendo feiura, muito bom. Quase chegando no final do nosso episódio, vou puxar a carta que eu falei que eu quase tinha certeza da resposta. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou falar seu tipo... Tá? Me conta, conta pra gente aqui se você acertou. Vou dizer o que é que eu pensei, mas vamos lá. Pergunta da carta, que é a seguinte, ó. Quando você olha pra trás, qual foi a sacada mais simples que você teve, mas que pouco consegue aplicar por preguiça ou medo e que fez toda a diferença no seu sucesso? Uma sacada? Estratégia, algo que você aplicou? Eu demorei tempo demais pra entender que eu só ia ser feliz de verdade se fosse pra ser feliz do meu jeito. Por muito tempo eu achei que eu ia ser feliz de acordo com o que as outras pessoas falavam que eu ia ser feliz. E eu demorei muito tempo pra isso. Demorei muito tempo para entender que eu não queria ser professora universitária. Demorei muito tempo para entender que eu queria ir pro Instagram, que eu queria ser ouvida. Demorei muito tempo para aceitar que eu queria que as pessoas me conhecessem, que eu queria ter resultados grandes. Demorei muito tempo para aceitar que eu queria ter dinheiro, que eu queria ser rica. Porque eu mesma, e obviamente todo o entorno, mas eu minei muito essas vontades e desejos. E é muito ruim você ser um ambicioso enrustido, sabe? Um sonhador enrustido. Uma pessoa que tá olhando muito longe, que tem uma visão de transformação gigantesca. Aos 17 anos eu falava que ia mudar o mundo. E eu fui, assim, entrando num casulo de vergonha, sabe? Vergonha de assumir que eu queria mais. E hoje eu entendo isso com muito mais clareza. Acho que quem vai pegar isso num nível muito melhor é minha filha. E ainda bem que a gente tem esse privilégio divino de ter filho e poder passar isso para eles de uma outra forma. A minha filha, ela tem sonhos e ambições gigantescas e ela fala sem vergonha nenhuma. E se alguém der risada, ela não entende o motivo da risada. Sabe assim? Tipo, você perguntar pra Malu o que ela quer ser, ela fala que ela quer ser cantora e dançarina. E não vai ser qualquer cantora e qualquer dançarina. Ela vai ser a melhor cantora e a melhor dançarina do mundo. E às vezes dá risada, porque algumas crianças já foram ensinadas que tem que ser médico, né? Pelo menos em Goiás, o pessoal acha que se não for médico vai ficar pobre. E aí quando a pessoa dá risadinha, que rola já, que eles estão numa idade já de se cutucar, ela não entende a risada. Ela fica tipo, eita, tipo, a pessoa tem problema? Porque na cabeça dela o que importa é o sonho dela. Então eu queria muito ter entendido isso mais cedo. Acho que eu atrasei muita coisa na minha vida, sabe? Tanto que eu admiro muito essa molecada de 20 e poucos anos que abraça as próprias ambições. Mesmo que faça merda aí, tentando chegar lá, mesmo eu atendo vários deles, né, como cliente de consultoria, e esse aspecto deles eu acho admirável, assim. Eu não tive aos 20 e poucos anos esse nível de, talvez, de clareza ou de coragem. Hoje eu abraço com muito mais tranquilidade as minhas ambições e as minhas vontades e não tenho vergonha
de querer mais da vida, mas um dia eu já tive. Legal. Era o que eu tava imaginando antes de você responder. Não nesse tão filosófico assim, mas é o que eu tava imaginando, porque quando eu vi essa pergunta eu lembrei um pouco daquele nosso papo sobre começar um novo projeto, será que eu começo isso, vou fazer isso, e será que eu me lanço? Será que eu me lanço nesse projeto ou não? Eu não ia fazer. E é legal contar, né? Eu acho que eu nunca contei isso em algum ambiente que as pessoas pudessem assistir. A gente conversa disso sempre, mas só quem tá muito perto da gente escuta. Eu tenho o Método Leal e são 8 anos de método, numa cabeça bem acadêmica, né? Então foram 7 anos de pesquisa para depois começar a vender o Método Leal, bem Caxias. E participando dos eventos de marketing digital, muita gente começou a me perguntar como é que eu fazia. Eu cheguei a ter 92% de taxa de conclusão de curso numa área de membros. E aí eu achei que era normal, porque na minha cabeça, aluno tem que assistir aula, tem que estudar. Então eles assistem, é uma cultura. E aí muita gente começou a ficar de cara de como é que isso era possível para um produto grande, eram 85 aulas. E aí eu comecei a receber convite para fazer consultoria. Depois veio a ideia de fazer a mentoria. Eu queria mais, mas como eu vi de muita gente que não era para fazer, eu realmente não ia fazer. E você me fez abrir o segundo Instagram. Eu abri na tua frente, porque você ficou olhando e falando, faça, anda. Isso é mentor, tá? O resto não é mentor, não. Vai, Fernanda, faz. Porque foi o convite, né? Eu ia dar uma aula no Novo Mercado, ia falar de construção de método, neurociência, e você me perguntou, você vai levar essas pessoas que vão te assistir pra onde? E eu com a cara meio, levar pra onde? Pra onde você vai levar? Eu falei, não, vamos, sei lá, vão parar no meu Instagram ali, do Método Leal, Fernanda, que você só fala com vestibulando. Aí eu falei, eu já pensei em abrir um segundo Instagram, mas sei lá, não sei se eu quero. E hoje a gente tem 2 empresas e hoje o Método Singular é a maior realização, assim, profissional. Hoje eu me vejo muito mais Fernanda por inteiro. Parei de viver uma vida dupla que você brincava, né? Eu te vejo no Instagram e te vejo no outro. Parece um Clark Kent, um super-herói. Hoje a primeira empresa tem tanta estrutura que eu não tô lá na rotina mais. Então não sou eu que toco, não sou eu que produzo conteúdo. É o Método Leal, né? Ele é maior do que eu. E hoje a Fernanda, de fato, é muito mais a Fernanda do Método Singular. E eu sou profunda e eternamente grata, já te agradeci por isso milhões de vezes, vou continuar agradecendo, que coisa boa a gente tem que falar. Se você não tivesse comigo naquela... A gente tava numa van, né? Se você não tivesse comigo numa van, sentado do meu lado, e dizendo pra mim com o braço cruzado assim, ó, abre, anda, faz o Instagram. E eu lembro direitinho, mas esse nome ficou feio, ele não interessa. Anda, Fernanda, faça, anda, faz esse Instagram. Eu não teria feito. E eu acho que esse é o privilégio de quem tem mentor de verdade. Você é mentor de verdade, você é meu mentor de verdade. Porque se você não tem uma pessoa pra te dar um empurrão na hora que você tá no cagaço, e esse era o dia, eu tava assim, será? Eu tava com vergonha de assumir pro mercado um lugar que eu achava que não me cabia, sabe? Eu com cabelo azul desbotado, lembra? Quem sou eu na fila do pão pra dizer que vou mentorar alguém do mercado digital? E você é a Fernanda. Você é a Fernanda Leal. Vai, já era pra ter ido. Então, eu acho que é isso. Que bom que eu tenho você, que bom que eu tenho mentores que vão dar aquele empurrãozinho na hora que precisa. De tempos em tempos eu passo por esse desafio, sabe? De ficar com vergonha da minha própria ambição. Sigo aprendendo. E acho que isso tá um pouco permeando o papo inteiro do que a gente falou, né? Sobre ter pessoas que vão estruturar esse método, esse conhecimento para fazer você sozinho andar, mas que tem essa sensibilidade de olhar para você e tem essa disponibilidade de entender um pouco do teu negócio e falar assim, ó, faz isso, faz aquilo, né? Eu acho que o lance de escalar mais entregando menos tem a ver mais sobre onde é que você de fato pode gerar resultado na vida da pessoa, né? Então, existem coisas que às vezes não precisa de você, cara, você tem que implementar esse processo, tem que fazer isso, eu não preciso estar toda hora falando sobre aquilo, eu posso estabelecer uma vez, a pessoa vai lá e implementa. E aí eu tenho tempo para, nos momentos em que eu preciso ter a minha entrega, entrar em momentos que são realmente que geram a diferença na vida da pessoa. E aí, às vezes é uma coisa do tipo, cara, faz o Instagram, ou faz isso, ou não faz isso, né? Que aí é o lado humano que de fato vai gerar muito resultado. Total. Eu tive muitas consultorias que a demanda era essa, sabe? De como eu faço para o aluno sentir que eu estou entregando mais e eu entregar menos, porque eu abri 5 empresas, porque eu tô num cenário completamente diferente, porque eu vou ser mãe, porque eu vou ser pai. Então eu já atendi
vários clientes de consultoria com esse tipo de cenário. E ele segue sendo anti-intuitivo, né? Porque parece que entregar menos vai gerar menos resultado. E todo o trabalho sempre foi feito com base nisso. Se a estruturação tiver sido bem feita, se a gente mapear todos os caminhos de possíveis erros e possíveis acertos, e se a gente deixar isso pronto, se os áudios do especialista estão gravados, se a trilha está desenhada, se a gente gastou, porque é isso, né? Se a gente gastou um tempão pensando nesse aluno e na jornada desse aluno, não tem necessidade do especialista ficar lá 24 horas por dia, porque não é mágica, não é para ser a energia do especialista em torno do aluno, é para ser o conhecimento dele. Então, ter feito isso para vários players me dá hoje essa certeza, sabe? Nem sempre entregar mais é gerar mais resultado. E o especialista tem que estar bem, inclusive, ter tempo para pensar, para continuar estudando, para racionalizar novas estratégias, para continuar entregando para os seus alunos e mentorados o melhor. Tem muita gente que fica tão tomado por um operacional burro, né, de um crescimento que você falou, e que um crescimento que foi burro, que para de estudar. Imagina, para de estudar, para de ler, para de se atualizar. Para de trazer novas soluções. Então, aí não só é o que você chamou de crescimento burro, mas aí você chegou num teto de crescimento. Porque a estrutura vai parar de crescer. Porque se você é a pessoa responsável por criar novas soluções, beber em outras fontes, sistematizar conhecimento, se você está tão ocupado com uma rotina burra que não foi pensada, você não cresce as suas competências e o seu conhecimento, seus alunos que estão ali numa expectativa de receber de você vão parar de receber também. Total. Muito bom. Vamos para a última pergunta? Vamos. A última pergunta é a seguinte, ó. Se você pudesse tivesse uma frase e agora você tem a permissão de colocar essa frase ou essa mensagem em todos os outdoors do país. Durante uma semana tem lá uma frase, uma mensagem da Fernanda Leal. Que frase ou que mensagem seria essa? Você quer estampar para todo mundo ler e todo mundo internalizar. Um momento meio Marília Gabriela, né? Dá até uma tensão, assim, uma taquicardia. Parece que vai falar a frase, ela vai sair errada. Vamos lá. Prefira ser talhado e moldado por aquilo que você ama, ao invés de ser apenas o que sobrou da sua fuga pelos seus medos. É isso. É isso. Eu vou parar aí. É muito bom. E tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando, né, nos últimos dias. E se você parar para pensar, né, isso que você falou, né, sobre ser mais julgado do que você falou, do que ser talhado ali sobre os seus medos, isso tem a ver até com o teu próprio crescimento. É porque a gente tem tanto medo. Sim. Tanto medo. Eu tenho tanto medo. Do julgamento. Medo do julgamento. E aí a gente vai se esquivando das coisas. Então chega uma hora... E pra mim foi muito mais claro enxergar isso depois que eu tive filho. Antes eu acho que era mais difícil. Não sei se pra você teve isso também. As coisas parecem que ficam menores, né? Uhum. Depois que você faz uma pessoa com uma bênção divina. Porque é bem isso. E pra mim é muito triste a ideia de um adulto que ele não virou o que ele queria. Ele virou o que sobrou depois que ele fugiu de tudo que ele tinha medo, sabe? E eu vivi isso várias vezes na minha vida. Não era o que eu queria. Era só uma fuga do medo. Uma fuga do medo. Aqui não, aqui é muito pra mim. Aqui é demais, aqui é demais. E é tão mais gostoso quando você chega em algum estado da tua vida... Seja ele qual for, a gente estava conversando hoje no almoço com a Larissa, eu falei pra ela, você falou que acordar cedo te dá uma sensação de que você tá na frente do mundo, né? E eu disse, olha, como é importante assimilar o que é os sinais para cada um, né? Os indicativos para cada um. Eu acho o máximo tomar banho de manhã e ter sol, que foram tantos anos tomando banho no escuro, porque eu acordava 5h30 da manhã, que hoje quando eu tomo banho 7h30 da manhã e eu acordo esse horário, eu sinto assim, caramba, eu cheguei, dei certo. Então, esse é o meu exercício diário, assim. Me esforçar não é qualquer tipo de ambição, cada um tem a sua. A minha é essa. Me esforçar para viver de uma forma que eu amo e não só aceitando as coisas que eu tive que aceitar porque eu tive medo. Fernanda Leal, para quem assistiu esse podcast, quem escutou esse podcast aí até o final, no Spotify, no YouTube e ainda não acompanha o teu trabalho, onde é que te encontra? Me encontra... no Instagram, que o Bruno me fez fazer. Por isso que o @ não é bom. Eu nunca mais arrumei, inclusive, tá? Que é o Fernanda Leal Moura. Tô lá.
E se você assistiu esse episódio ou escutou esse episódio até o final, comenta aqui qual foi o insight que mais te impactou, qual foi o aprendizado que você, né, caiu a ficha, que você viu, caramba, isso aqui é o que eu tenho que mudar. Comenta aqui, a gente vai adorar ler, entender e trazer mais insights para o próximo episódio. Lembrando que constantemente a gente está trazendo novos episódios aqui. Exatamente agora, nesse episódio que está sendo publicado, já existem outros episódios que foram publicados, você pode aprender. E periodicamente a gente está trazendo novos especialistas, novos players para te dar estratégias sobre como você criar seu negócio e tal, como você alavancar com estratégia de marketing, enfim, como é que você pode vender mais, alavancar o teu negócio, né, com estratégias de marketing, de conteúdo, de estratégias de internet, estratégia digital. Se você curtiu esse episódio, comenta aqui, não deixe de se inscrever e de deixar o teu like, porque o próximo episódio que vai sair aqui pode ser a virada de chave que você estava precisando escutar para o teu negócio, beleza? Então, deixa aqui teu comentário, deixa teu like e até o próximo episódio do Outsidercast.